A gente sabe que em outubro, muitas pessoas falam do Outubro Rosa, que é um mês dedicado ao combate ao câncer de mama. Mas hoje a gente quer saber o que tem por trás desse laço rosa, desse nome Outubro Rosa. E para isso a gente está aqui hoje com a Cíntia e a Raimunda, da Associação Voluntária do Combate ao Câncer da cidade de Assis. Para Delas Podcast. Boa noite. Primeiramente, muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente, falando um pouquinho, né, desse assunto que é tão importante, que a gente vê todo mundo com lacinho, né? Mas que muitas vezes as pessoas nem sabem direito porque elas estão usando. Então, boa noite, Cíntia, boa noite, Raimunda. Queria que vocês falassem um pouquinho de vocês pra gente, né, da história de vocês em relação à associação. E é isso. Boa noite. Obrigada a vocês pela oportunidade de estar divulgando a nossa associação e as nossas atividades de prevenção, né, que é tão importante quanto, né? Eu sou a Cíntia, eu sou a atual presidente da Associação Voluntária de Combate ao Câncer de Assis. Eu já sou voluntária lá há 7 anos e há muito tempo já que eu trabalho em várias atividades de voluntariado, né? Não só na associação, antes eu trabalhava com crianças e aí alguma coisa me tocou para eu ir lá. Eu comecei no plantão, né? Ajudando ali no plantão junto aos pacientes. E aí a gente vai se envolvendo e hoje eu tô presidente, né? Então, assim, é muito bom você poder fazer alguma coisa pro próximo, né? E tentar, o mínimo que a gente consegue ajudar, se tocar uma pessoa, duas pessoas, já deixa a gente com o coração aquecido, né? Então é isso. E você, Raimunda? Eu sou Raimunda, eu estou na associação há quase 20 anos, com algumas interrupções. Teve um período que minha mãe ficou muito doente, meu marido também, meu marido faleceu de câncer. Mas o meu trabalho na associação, desde o início, foi envolvimento com a prevenção, né? Me lembro que numa das primeiras campanhas, em 2020, 2001, 2002, o pessoal me chamou para corrigir umas redações que as crianças da escola faziam sobre a questão da prevenção e tal. Era um campeonato que esteve lá na escola. E a partir daí eu comecei a me envolver e sempre voltado à prevenção. Alguns momentos eu trabalhei também como plantonista de atendimento direto aos pacientes e venho desenvolvendo vários trabalhos. E assim, uma coisa que me tocou bastante, quando meu marido morreu de câncer, eu tinha acabado de escrever um livro de receitas árabes, né? A minha origem gostaria, né, de ter acesso. Gente! Nós tivemos. Que delícia! Eu me lembro. E aí eu fiz um propósito de republicar o livro. Primeiro é só para família, amigos, mas aí eu fiz um propósito de republicar o livro, vender e doar para a associação. E nisso foi um evento grandioso que nós acabamos vendendo quase 700 exemplares do livrinho de receitas. Mas foi toda uma doação para a associação que foi muito gratificante. E eu gosto muito desse trabalho de prevenção porque me instiga muito a trabalhar com as pessoas e a conscientização das pessoas, né? Então, a consciência sobre a prevenção é muito importante. Que legal. E o nosso podcast, né, a gente tem uma coisa assim muito legal de sempre trabalhar essa questão do espaço para mulheres, né? Então, a gente tem uma coisa que às vezes a gente faz uns episódios engraçados, a gente fala aquilo que ninguém tem coragem de falar, mas hoje a gente coloca o nosso podcast à disposição de vocês, né? O ano passado nós tivemos um episódio também, e aí a gente ouviu a história da Isabela Matias, e esse ano a gente queria realmente fazer um episódio informativo, porque eu acredito que aqui na nossa cidade muitas pessoas
podem até ouvir falar da associação, né? Exato. Mas não sabe exatamente o que tem por trás disso, né? Qual é o trabalho que a associação faz, como que vocês chegam até esses pacientes, Como eles chegam até você. como eles chegam. Acho que inclusive pessoas que gostariam de se voluntariar também, Sim. né? Como elas podem chegar até vocês. Então a gente cede esse espaço para vocês falarem o que vocês acham que realmente é importante. Inclusive, nós fomos há pouco tempo fazer um trabalho de prevenção e uma das pessoas, uns ouvintes, chegaram pra gente, né, e falou, eu achei que eles não sabiam que a gente ajudava os pacientes da forma como a gente ajuda, eles achavam que o nosso trabalho era só informativo. Só a prevenção, eles não sabiam a grandeza e o grau de atendimento que a gente tem com os nossos pacientes, né? A associação, ela tem quase 30 anos, o ano que vem ela já vai fazer 30 anos. E desde o início, o propósito é a prevenção, que em primeiro lugar a prevenção, né? Nós não queremos que os pacientes adoeçam, nós queremos que eles fiquem bem. Na verdade, não queremos que eles nos procurem por causa da doença, né? Espero nunca te encontrar, né? Mas, enfim, se chegarem a nos procurar, a gente tem que ajudar. E a outra parte é em relação aos pacientes mesmo, a ajuda financeira, são pacientes, informação, são pacientes assim que não tem tanta informação, em vulnerabilidade. Então a associação, ela procura ajudar nesse sentido, ela doa a cesta básica, aquelas famílias que muitos perdem os empregos, não é que perdem os empregos, não conseguem trabalhar. Né? E muitos são trabalhadores informais, então eles não têm um INSS pago que depois pode dar um suporte. Então eles ficam totalmente sem renda. Então é aí que a associação entra, ajudando com a cesta básica, com medicamento, com suplemento, porque muitos precisam daquele suplemento que é bem carinho, né? E tomar várias vezes ao dia porque estão bem debilitados, fralda. E então a gente entra com esse suporte, né? Aí nós temos também uma psicóloga que ajuda na orientação a alguns pacientes. Nós temos aí as equipes de visita, que nós fazemos visitas, né, para ver o que ele precisa. Então aquele paciente chega ali, faz um cadastro com a gente, e aí a gente vai até ele para ver as suas necessidades. E aí, se precisa de psicóloga, nós temos a psicóloga que faz visita, nós temos uma médica voluntária que também vai na casa daqueles pacientes que são acamados, que estão mais debilitados. E, enfim, todo tipo de suporte que ele necessita. Antigamente, a associação mandava muita gente para Jaú, porque não tinha o tratamento aqui em Assis, então o nosso trabalho era encaminhamento também. Só que hoje não, hoje a gente tem o Hospital Regional, né, que tem 4 áreas de atendimento, e aí a Secretaria da Saúde, os UBS, já mandam direto, e muito pouca gente agora nos procura para encaminhamento, né, quando não tem a especialidade aqui na cidade. Mas, enfim, é esse tipo de trabalho que a associação faz. E é interessante porque, como eu falei, né, em outubro a gente fala muito disso, mas todo esse trabalho acontece o ano todo. Sim, né? o ano inteiro. E quais são as ações que vocês fazem para manter todo esse, porque tudo tem um custo, Sim. né? Então, quais as ações que vocês fazem? Realmente, outubro acaba sendo um mês que isso fica mais fácil, mais propício, né? Então, se vocês têm um calendário de ações, como que acontece essa parte? Então, em outubro, realmente, a associação recebe muita doação, porque escolas, empresas, todas fazem campanhas, e aí chega leite, chega cesta básica, lenço para cabelo, turbante, enfim, uma série de coisas, né? Várias campanhas são feitas, mas durante o ano todo a gente necessita, né, para cobrir todos esses custos. E aí nós temos ações, né, as nossas festas, parcerias com Rotaries, maçonarias, e aí a gente faz. E aí a gente recebe também algum dinheiro dos vereadores, né, que é uma verba impositiva que eles têm. Então alguns doam, né, para a associação durante o ano, e é onde a gente consegue, né, manter os nossos projetos e os nossos custos. Mas a gente precisa também da doação das pessoas, né, da população.
porque nós temos também carnês que eles, né, a gente tem a pessoa que vai até a casa, outros em forma de Pix, então toda forma de doação é bem-vinda, porque o custo é bem grande, né, com medicamento, né, para os pacientes, então se fosse só os eventos, eu acho que a gente não conseguiria manter no ritmo que a gente está hoje, né, que a gente entrega em média 40 cestas básicas por mês. Fora as outras coisas. Eu ia te perguntar se você tem uma ideia mais ou menos de quantos pacientes vocês em média. Então, a gente nós temos ativo em torno de 260 pacientes, que são prontuários assim, que abriram há pouco tempo. Às vezes não é tudo para cesta, não é tudo para medicamento, né? Abre por algum motivo e ainda está ativo. Vocês também têm essa coisa do suporte psicológico, que eu acho que é muito importante, né? Porque essa visita, às vezes são pessoas que não têm contato com pessoas mesmo, para conversar, não tem quem, porque nem a maioria não vai ter condições de ter esse suporte. Não tem. E a família também fica totalmente desestruturada, né? Às vezes a família tá, a mulher, o filho, tá pior que o paciente, então a gente dá esse suporte também, né? E uma coisa, eu estava comentando com vocês, né? Em 2019, a minha mãe teve câncer e a gente teve todo esse cuidado com ela. E quando a gente pensava, eu pelo menos, né? Antes, quando eu pensava assim no câncer e uma pessoa com câncer, eu pensava assim, nossa, acho que a vida da pessoa para fazer esse tratamento, né? E aí, acompanhando a minha mãe, eu percebi que não, né? A vida não para, as coisas não param, as contas não param de chegar. E, né, quando a minha mãe ia fazer quimioterapia, tinha gente que, eu tô indo pro trabalho, eu vou pegar um ônibus. E aí você fala, realmente, né? Não tem como você falar assim, não, agora eu vou parar tudo que eu tô fazendo para me cuidar. Não existe essa possibilidade, E né? existe um pavor também, né? A minha mãe, né, ela tem um câncer de pulmão e ela tá em cuidados paliativos, né? E ela sempre falou, eu não quero ir no médico, porque quando eu for ao médico, ele vai falar alguma coisa que eu não quero saber. Porque pra gente, assim como você disse, né? Parece que a vida da pessoa para, porque é um monstro. É um monstro. Então tem muita gente que foge até do autoexame. Não, eu não tenho coragem. A minha mãe fazer. não falava a palavra câncer. Ela um falava tabu, aquela doença. né? Aquela doença. A minha mãe chama de bichão. É aí Esse que bichão. entra a nossa atividade de prevenção, né? Porque convencer as pessoas a fazerem a prevenção. sim. Né? Porque a gente vê pessoas... Eu acredito que hoje em dia, né, a maioria das pessoas... Maioria não, mas uma boa parte das pessoas, como por exemplo, esses tipos de câncer de colo de útero, de mama, que tem como a gente dar uma monitorada, ou no caso dos homens, o câncer de próstata, que tem ali exames periódicos. Pessoas, nem todo mundo sabe que isso existe. Muita gente que sabe que existe não quer fazer. No caso dos homens, por questões óbvias, né? Porque, eu não quero passar por isso, papapá. Fazem piada, tem medo, muitas vezes, vergonha, enfim. E mesmo as mulheres, essa coisa de, e se eu descubro? Parece que se eu não souber, não vai acontecer nada, né? E aí tem uma grande parcela que acaba fugindo do exame. E isso é muito complicado, né? Carol, a gente vê muito isso nas nossas atividades de prevenção, né? Então, nós estamos falando do Outubro Rosa esse mês, mas as nossas atividades de prevenção, elas começam em fevereiro, né? Em fevereiro, a gente já tem, dia 4 de fevereiro, o Dia Mundial de Combate ao Câncer. Aí depois vem em março, quando é mês da mulher, nós temos o câncer de ovário, depois nós temos o câncer de cabeça e pescoço, nós temos o câncer do pulmão, nós temos o câncer do intestino. Então, mês a mês, a gente vai fazendo as campanhas e a gente chega em outubro rosa, né, que é o câncer de mama, novembro azul, câncer de próstata, dezembro laranja, que é o câncer de pele. E daí a gente vem ao longo do ano
fazendo um trabalho de conscientização, principalmente para as pessoas menos conscientes, as pessoas às vezes que não querem nem ouvir falar do câncer, né? Porque para muitas pessoas o câncer é um atestado de morte, né? Já esse monstro, né? Morte. E o câncer, a gente até fez um folheto com os vários tipos de câncer. A gente diz que assim, que ele não escolhe mês, não escolhe idade, né? Então, e hoje, cada vez mais, em função dessa vida conturbada que nós vivemos, todas essas alterações físico-químicas na nossa realidade, alimentação e tudo mais, e tudo isso é propício para que as células cancerígenas se desenvolvam, né? Então, a gente faz essa campanha, por exemplo, Outubro Rosa, com mais intensidade, inclusive as empresas nos procuram e para que a gente possa fazer o trabalho, né, junto com os colaboradores. Isso é muito interessante. A gente fez com o pessoal do Grupo Estela, de Postos Estela, fizemos com a Erbamed, vamos fazer com o pessoal do INSS, os funcionários do INSS. Enfim, a gente está aí à medida que somos solicitados. Mas a nossa maior, vamos dizer assim, ação é junto com as pessoas mais vulneráveis, né? Porque, de uma maneira geral, as pessoas têm consciência, mas as pessoas não têm esse enfrentamento, né? Não têm essa informação. E é como você falou, eles têm receio. Então, a mulher, por exemplo, no outubro, ela tem receio. Eu vou me tocar, eu vou fazer o autoexame, eu preciso me tocar, me apalpar. E aí isso daí, assim, é vergonhoso. E às vezes até do ponto de vista religioso, sabe? Tem essa questão, não, eu não vou fazer isso, né? E a gente teve casos, por exemplo, acho que foi no grupo de vocês, que falou que quem detectou o câncer da pessoa foi o próprio marido ao palpar a mama e percebeu que tinha alguma coisa diferenciada, né? Tocar o próprio corpo é autocuidado, é necessário, é saúde física, né? A gente precisa ver. E se conhecer o seu corpo, né? Esses sintomas que você tem da mama, por exemplo, se ela incha, se ela fica avermelhada, se apresenta algum nódulo, se o mamilo tem alguma secreção, alguma coisa desse tipo, então tem que buscar o médico. E o grande problema também, por exemplo, com relação ao colo de útero, que apesar dos postos de saúde terem, às vezes, consultas 2 vezes por semana ou 1 vez por semana, dependendo do posto, as mulheres não vão fazer os exames. Então, nós fazemos as campanhas nas UBSs, vem um ônibus de Prudente e a gente para fazer o mutirão de Papai Nicolau. E tem mulheres com 50, 60, 70 anos que nunca fizeram um exame de Papai Nicolau. Minha mãe nunca fez. Nunca fez, nem mamografia, nem Papai Nicolau. Então, há necessidade de que a gente instigue e estimule essas pessoas para fazerem os exames devidos. E se as unidades básicas de saúde propõem isso e tem disponível isso, esse exame tem que ser feito, né? E aí o autoexame de mama e a mamografia, né, consequentemente, ela é necessária anualmente. O Ministério da Saúde hoje mudou a faixa etária e começa dos 40 até os 74 anos, ampliou essa faixa etária. Independente dela sentir ou não alguma coisa, para fazer a mamografia todo ano. Todos os anos, então procurar. A gente sabe que nos postos de saúde há uma grande dificuldade da questão do tempo, né? Às vezes tempo para agendamento, tempo para fazer, tempo para receber, e isso é uma briga que a associação também, não é que é uma briga, né? Mas que tem anunciado isso.
anunciado isso, a necessidade Eu ia falar de que- exatamente isso, de né? que- Que às vezes para a mulher, e a gente sempre fala isso aqui, a mulher cuida de todo mundo, né? Então cuida do filho, cuida da casa, cuida do trabalho, e ela não se cuida. cuida. Então é Uhum. conscientização mesmo, né? conscientização. Os postos pode ser que demore, né? O tempo de você ir até o posto, a gente super entende que Aham. para algumas mulheres isso não é fácil. Você tem que sair às vezes do trabalho, ir para lá e tem horário de filho, mas é uma necessidade. Então eu acho que realmente é uma conscientização de assim, ó, peraí, né? É uma coisa que eu tenho que fazer religiosamente todo ano. Todo ano. Inclusive, a gente está programando com a nossa psicóloga dar umas palestras, algum curso, alguma coisa assim, a princípio para as nossas voluntárias, né? Ou num tema, quem cuida do cuidador? É. Quem cuida de quem cuida. Quem cuida de quem cuida, né? É Então, isso mesmo. Então, e para cada tipo de câncer, cada mês, a gente faz uns folhetos ilustrativos e elucidativos, esclarecedores, da necessidade da prevenção e os sintomas, a importância da mamografia, a importância no caso do câncer de mama, que sinais você pode detectar e como se faz o autoexame no caso da mama. Sim. Mas nós fazemos isso assim, olha, para o câncer de pele, para a campanha de Novembro Azul, que é o câncer de próstata, como você falou, é um tabu ainda entre os homens a Nossa. questão do câncer do exame. A gente ouve assim, às vezes, em roda de conversa, né? Porque a gente já tem quase perto de 40, né? Perto de 40, quase 50 no meu caso, mas assim, tá lá conversando, tal. Eu não faço, imagina, nananã. Eu já escutei a pessoa falar, eu prefiro morrer. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, não é, né? E existem outras formas, e nem essa questão, que fosse somente essa, né? E isso que você estava falando, Raimunda, sobre o câncer de mama, né? É muito importante que as mulheres saibam que existem altíssimas chances de cura, sim. né? Quando descobertos no princípio. Isso é essencial. Eu tenho várias amigas que já tiveram e se curaram, e estão aí, vivendo, felizes com a sua família, saudáveis, que não tiveram, né? O retorno do câncer, que já faz tempo, jovens, tipo, de 20 e pouco, 30 e pouco, 40 e pouco, e tá tudo bem, né? Então, assim, quanto mais a gente se empenha. Então, o diagnóstico precoce, né, é considerado, por exemplo, no câncer de mama, 90% de cura. Quando você tem, e não só do câncer de mama, qualquer sintoma, qualquer tipo de que a célula ataca algum organismo, algum órgão, você tem 90% de cura, né? A próstata mais ainda. Mas às vezes os homens acabam deixando. E nem o PSA, por exemplo, né? Às vezes no hospital, no posto de saúde não pede, ele também não pede, e aí vai protelando. A hora que vê, já tem que fazer a quimioterapia. Então, quando você tem a prevenção com o diagnóstico precoce, o tratamento acaba sendo muito mais fácil, mais simples. Às vezes nem precisa de extração total da mama, às vezes você não precisa de excessos de quimioterapia ou de radioterapia. Às vezes você tira um quadrante pequeno da mama e ali tudo se resolve. Sim. Então, a prevenção, o importante é a questão do diagnóstico precoce. Quando você tem o diagnóstico precoce, você tem imensas possibilidades de cura. E isso a gente está falando do Novembro Azul, que é o câncer de próstata, mas também a gente está falando do Setembro Verde, que é o câncer de intestino, que é em incidência, acho que o terceiro de maior prevalência, depois de mama e próstata. Então, o terceiro de maior prevalência é o câncer de intestino. E aí, quem é que detecta esse câncer de intestino? Como é que você se percebe? É você conhecer-se, conhecer seu organismo, conhecer a sua parte abdominal, gastrointestinal, e você sentir o primeiro sintoma em você.
e você perceber alguma coisa. Agora, lógico que, por exemplo, hoje se considera importante a colonoscopia como um exame que vai detectar pólipos, vai detectar alguma coisa, e nem todos os pólipos significam que sejam câncer, né? Então você tira o pólipos, faz a biópsia, se não deu nada, daqui 5 anos você volta a fazer a colonoscopia de novo. Mas a partir dos 45 anos é indicado que todo mundo faça o exame de a colonoscopia, né? E principalmente quando você tem problemas da família. Na família, o câncer de intestino está muito ligado às questões hereditárias, genéticas e tudo mais, né? O câncer de próstata, a prevenção da próstata é o PSA, e se houver necessidade, o toque todo ano, a partir dos 40, 45 anos. Então, isso é uma exigência do Ministério da Saúde, uma determinação do Ministério da Saúde. E tem um câncer que é silencioso, principalmente em mulheres, que as mulheres nem sempre fazem o ultrassom endovaginal e tal, que é o câncer de ovário, né? Ele é silencioso e a hora que detecta, ele já está bem avançado, né? Então, e as mulheres têm que estar sempre se precavendo, né? Seja o colo de útero, seja o ovário, seja o intestino, a mama e outros tipos de câncer que podem acontecer. Lógico, nós temos as células aí no nosso organismo e nós temos que estar nos cuidando, né? E nós fazemos esses folhetos, quer dizer, a associação precisa de dinheiro, inclusive, para fazer os folhetos. São A gente, para tudo. Eu tô olhando aqui, ó. A gente Dinheiro. pede, Depois a gente vai colocar isso aqui, a gente ó, pede autoexame. dinheiro. Vocês lembram quando a nós Cássia pedimos Kiss dinheiro pra apareceu tudo. nos anos 80? Apareceu Ela apareceu mostrando a mama, mostrando a mama e fazendo exame. autoexame. Foi super revolucionário. Hoje, assim, tanto tempo depois, né? Muitas vezes E ainda é não... um tabu, É a né? mesma, E o ainda mesmo é o tipo tabu. de exame, né? É. É a mesma coisa. E aí nós fazemos, assim, nós divulgamos mês a mês esses daqui. E esse daqui é geral, né? Porque a gente põe os vários tipos de câncer. Todas as cores, E né? aí ó, a mama, o colo de útero, a próstata, o intestino e pele. E assim, as prevenções. Qual é a prevenção maior? É a qualidade de vida. Sabe, assim, se você pensar nas questões alimentares, nas questões físicas, né, na questão do sedentarismo, o excesso de álcool, cigarro, o excesso de consumo de alimentos ultraprocessados, né, excesso de carne vermelha, tudo isso. Não cuidado emocional. Não cuidado emocional. Tudo isso atrelado ao cuidado emocional, porque o emocional também desencadeia problemas, né, não só do câncer, mas de doenças de uma maneira geral. Psicossomáticas. Então, né? são psicossomáticas, por isso que nós temos aí também um apoio psicológico, não só para os pacientes, mas também para os acompanhantes, né? A família, se precisa de um apoio, de uma orientação, porque é difícil você cuidar de uma pessoa que está doente e que está com essa doença, principalmente, né? E tem aumentado muito no mundo inteiro a incidência do câncer, tanto pela nossa vida atribulada, né, que nós vivemos, às vezes pelo não cuidado, pela não prevenção, né, pela falta de... Veja, nós trazemos um ônibus de avaliação do câncer de próstata pelo PSA. Ele vem de Prudente. O ano passado, o motorista que traz o ônibus, então ele já está meio consciente, ele sabe que tem que ir lá. Anos, né? Há anos, né? ele traz, é o mesmo motorista. Ele nunca tinha feito o exame. Pois ele fez o exame, o ano passado trouxe aqui no Distrito Industrial, e nós estávamos lá distribuindo panfletos e tal, e ele falou assim, eu vou fazer o exame.
Ele fez o exame, pois não deu câncer de próstata. E aí ele teve que passar por um tratamento. E ele que trazia o ônibus, né, o motorista que trazia. Então, o PSA. E daí nós tivemos um depoimento também de uma voluntária, acho que foi no período da tarde lá do pessoal do Estela. O marido dela foi fazer exame de rotina, geral, né? Foi no cardiologista, e o cardiologista pediu o PSA. O índice do PSA é 4, o dele estava 12. Aí depois só podia fazer depois de 30 dias. Depois de 30 dias ele fez, estava 16. Ele disse, não, tá errado isso, tá errado, eu não sinto nada. Mas ele não estava sentindo nada mesmo. Daí foi fazer o exame mais detalhado, aí realmente estava com câncer e precisou fazer cirurgia. Então, a gente tem que estar cuidando, né? Tem que estar buscando fazer os exames e tem que cuidar do emocional, como você falou, né? A vida da gente hoje é muito atribulada, muito difícil. E aí, né, com tudo, né? São parte financeira, parte profissional, parte familiar, e tudo isso pode desencadear, além dos problemas que você pode ter de saúde também, né? Quer dizer, isso aí. Mas é muito lindo o trabalho de vocês, né? Muito. Eu vou falar. Muito, muito bonito, assim, essa entrega de vocês, né? Por pessoas. Porque salvam muitas vidas mesmo, né? E essa entrega, se voluntariar para esse cuidado. Esse suporte também, né? Como você falou, a própria família, que às vezes fica desestruturada, e aí você saber que você pode contar com alguém, eu acho que faz toda a diferença. Né? E é uma coisa assim que não faz bem só ao paciente, faz bem a nós também, né? Sim. Então a gente se sente muito bem depois que você ajuda de alguma forma uma pessoa, né? Então, ali nós somos todos voluntários. Somos em não sei exatamente o número, né? Porque são muitas. A maioria são mulheres. A maioria é mulheres. Nós temos 3, essa semana foi mais 4 homens. Tá escutando, gente? Ó, 4 homens. Porque seria muito legal homens falando com homens sobre eu ia falar a necessidade. isso, do Novembro Azul. Eu acho que todo esse constrangimento que você falou, né? Essa coisa que os homens sentem. E acho que também ouvir de mulheres, eu acho que é uma coisa que para eles é mais difícil, né? Se fosse homens falando com homens, talvez a aceitação, né, dessa coisa toda fosse mais fácil, né? Então, e aí nós temos uma coisa que eu não falei, né? Alguns projetos nossos, nós temos lá no Hospital Regional também. Nós temos o Café Solidário, que nós oferecemos o café aos pacientes e os acompanhantes. São voluntárias de manhã e à tarde, de segunda a sexta. E aí a associação paga, né, a parte do lanche, a bolacha. As voluntárias levam frutas, suco, leite, cappuccino. Aí fica a critério da voluntária do dia, né? E esse lanche é oferecido tanto de manhã quanto à tarde. Porque muitas vezes, lá no regional, nós não temos pacientes só de Assis, tem da região toda, né? Inclusive fora aqui da nossa macro região, né, que eles falam. Teve uma época que vinha de Prudente, Dracena, então eles chegam de madrugada, vêm com a perua, o ônibus da prefeitura da cidade e ficam o dia inteiro. Nem se alimentam, Nem se alimentam, né? Então esse suporte a gente dá, além também de conversar, de acolher aquele paciente, né? Antigamente, há um tempo atrás, nós tínhamos também o varal solidário, que a gente doava roupa. Na associação, nós temos esse varal solidário também, né? Então, aquele paciente que necessita de roupa, alguma coisa assim. E um outro projeto nosso também que tem bastante voluntária e é grande é o artesanato. Então, toda terça-feira, as mulheres se reúnem, nós temos voluntárias, pacientes, ex-pacientes, né? Se reúnem toda terça-feira para bordar, para conversar, para se divertir e comer, porque toda terça-feira tem um lanchinho ali e é muito gostoso. E aí no final do ano a gente faz o nosso bazar do artesanato da Associação do Câncer. Então elas produzem o ano inteiro e no final do ano a gente vende. É um bazar
conhecido, né? Assim, eu acredito que seja bem conhecido, Sim. né? E tem coisas muito bonitas. Até vai ser agora de 9 a 12 de novembro. E onde De acontece? dezembro, desculpa. Onde ele acontece? Esse ano, assim, cada ano acontece num local, né? Esse ano vai ser no Salão de Festas lá da Catedral. Porque nós nos mudamos, a associação mudou, né? Antes era no centro, então a gente estava fazendo ali na nossa sede. Agora nós estamos ali perto do batalhão, na Vila Fiuza, então é mais longe. Apesar que as pessoas que nos procuram para esse bazar já conhecem e são clientes assíduos, né, da associação. Cíntia, aí para as pessoas que querem ajudar, pode ser num trabalho voluntário ou empresas, como que elas devem fazer? Devem ir até lá ou tem como que essa parte acontece? Depende do tipo de ajuda, né? Para quem quer contato. para quem quer ser voluntário, tem que ir lá conversar com a gente vai apresentar os nossos projetos, as nossas ações, e a pessoa vai ver onde ela se encaixa, né? Tem gente que não gosta de hospital, tem gente que não gosta de contato direto com o paciente, então prefere, né, prevenção, eventos, né? Então vai ver onde ela se encaixa. Agora, em relação à ajuda, né, financeira, empresas, também depende, né? A gente estamos abertos a todo tipo de ajuda. Inclusive é o que eu falei, nós temos pessoas que todo mês, né, fazem a sua doação através de Pix, através do carnê. É só nos procurar que a gente... Pix. Fala o Pix. Fala o Pix, fala o Instagram, fala tudo, aproveita. Sim, também. Nós temos, é verdade, as nossas redes, né? As nossas redes sociais estão bem ativas e tudo que a gente faz tá ali, nós mostramos ali nas nossas redes, todas as nossas atividades, os nossos eventos. Então nós temos o Instagram, que é Associacão? que tinha dois. AVCCA. O novo AVCCA Associacão, né? Porque não tem o cedilha. E o Facebook tem ali na bio também, tem o Facebook, né? E aí o nosso Pix é o telefone, que é 18 99702 5821. E que mais? Raimunda? Eu acho que é só. A gente vai colocar. A gente coloca tudo depois. Para o pessoal nos seguir, precisamos de seguidores, né? Sim. Para que conheçam e divulguem, né, a associação, que sejam multiplicadores das nossas ações e do nosso trabalho. E eu gostaria de ressaltar que, assim, inúmeras vezes as empresas nos procuram para fazer o trabalho com os colaboradores, né, com os funcionários, no sentido de esclarecimentos, de orientações e tal. Então, a gente tem feito esse trabalho no mundo corporativo, que às vezes resiste um pouco, né, tem dificuldades de horário, mas eles acabam acertando alguns horários para a gente ir lá falar um pouco da prevenção e falar um pouco da associação, porque a maioria das pessoas não conhece a associação. A maioria não, mas muita gente não conhece a associação e não conhece esse trabalho de prevenção, né? E além disso, nós temos uma parceria assim, muito grande com a Secretaria da Saúde, que quando tem atividades nas UBSs, então eles nos comunicam e a gente vai e faz um trabalho que é muito importante porque atinge efetivamente as pessoas que têm menor consciência, com mais vulneráveis, com mais dificuldades, e esses realmente não conhecem o trabalho da associação. É muito interessante porque às vezes você está lá ali fazendo trabalho e fala, olha, na minha casa, a minha mulher está com câncer e tal, o que eu faço? Eu não sei o que eu vou fazer. E quando você fala do câncer de mama, às vezes eles chegam dizendo para você, olha, já faz meses que a minha mama está inflamada, tá, não sei o quê. Então eles têm dificuldades de procurar, né? Então a gente realmente assim, faz a diferença, né? A gente quer fazer a diferença. Vocês fazem, a gente com certeza. tenta fazer a diferença porque como a Cíntia disse, né, num dado momento aí,
Se a gente não conseguir conscientizar muitas pessoas, mas um aqui, outro ali, outro acolá, Trabalho de a formiguinha. gente já está fazendo um trabalho, Exatamente. né? Eu acho que isso é muito importante para nós. A gente gostaria de agradecer muitíssimo vocês. Vocês são muito fofinhas. Por esse tempo, assim, a gente fica com o coração aquecido, como você falou, porque é o que a Carol falou, né? É um trabalho de formiguinha, mas é muito lindo essa doação. Então, muito obrigada por terem aceitado o nosso convite, por terem vindo aqui, falado da associação. No meu caso, né, eu conhecia de ouvir dizer, não sabia que abrangia tantas coisas. Então eu tenho certeza que muitas pessoas também não sabiam e vão passar a conhecer, né, a partir dessa conversa nossa. E esse foi realmente o propósito desse episódio de hoje. Então, muito obrigada. Obrigada a vocês. E nós agradecemos essa oportunidade de fazer essa divulgação, né? Convidamos, né, as pessoas que quiserem conhecer a associação. Sim. Nós estamos lá das 14 às 16, né? Cada dia é uma plantonista, mas temos a nossa secretária. É só chegar lá que a gente está de coração aberto. Lindo. Muito obrigada, gente. Obrigada a vocês. Eu sou a Rô Estevão. Eu sou a Carol Tedeschi. E esse é o podcast O Bar é Delas. Um espaço para mulherada. O Bar é Delas Podcast.